Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Papo em Dia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, o convívio social, naquela melhor idade, né? A terceira idade, a quarta idade, não é isso? E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber a doutora Ana Catarina Quadrante, que é geriatra. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. As lindas, maravilhosas, elegantérrimas, Deise Dotto. Bem-vinda, viu, Deise? E a doutora Hermínia de Lourdes. Gente, a Deise Dotto, essa senhora ali, tem 79 anos, não é isso? Sim. E a dona Hermínia de Lourdes tem 100 anos, gente. E ela está aqui hoje para bater um papo com a gente. Bom, doutora, vamos começar falando sobre... É comum a pessoa ir ficando mais velha e perdendo a vontade de sair de casa? É bastante comum, sim. A gente vê que muitos dos idosos vão se retraindo. O que nós vemos também é a questão da aposentadoria, por exemplo. Então, todos os dias você sai, trabalha, você tem uma série de funções. E, de repente, as pessoas esperam tanto pela aposentadoria, querendo, vou fazer coisas, vou viajar, vou conviver com a minha família. Somente quando se aposentar, né? Então fazem aqueles planos, só que, de repente, eles se aposentam e eles não têm mais aquela rotina diária. Então, aquelas pessoas com quem eles se encontravam, aquelas metas para cumprir ao final do dia, eles têm tempo livre. E eles acabam se perdendo nesse tempo livre. E quando eles falam, vou conviver com os meus familiares, só que os seus familiares também têm as atividades deles. Estão trabalhando, têm estudando, têm outras atividades. Então, às vezes, fica um tempo muito vazio e as pessoas acabam se retraindo. Então, é uma oportunidade ou de você ampliar horizontes, mas tem muita gente que se retrai e fica em casa. Tá. Dona Hermínia, uma pergunta. Como que é o seu dia a dia? Conta Agora? pra gente. No Agora, Cora? Isso. Para quem não sabe, Dona Hermínia mora no residencial Cora, não é isso? Cora Residencial Sênior, certo? E lá ela vai contar pra gente um pouquinho da rotina. Conta a rotina da senhora. A senhora acorda, o que a senhora faz? Olha, lá é muito gostoso, é muito bom. Eu vim para a Cora por minha vontade. E eu estou muito feliz, satisfeita ali. Tem muitas atividades e a gente se diverte muito. E eu participo de todas as atividades. A senhora acorda que horas, mais ou menos? 7 horas. 7 horas já está de pé? 7 horas já estou de pé. 8 horas, de 8 a 8h30 é o café. Depois tem algumas atividades. E vem o almoço do meio-dia a 1h. E de tarde continuam as atividades. Tem um bom lanche, temos a janta. E as atividades continuam durante o dia, da parte da manhã e da parte da tarde. E sempre foi assim? A senhora sempre acordou cedo? Sempre. Sempre foi assim? E deitar tarde. E acorda cedo e deita tarde? Deita tarde. Só depois das 10h30. Bom, você de casa deve estar... Gente, esse sotaque, conta pra gente. Ela veio de Portugal, não é isso? Em pleno carnaval, deixa eu ver aqui da minha ficha. Ai, meu Deus. Quanto tempo tem isso? Quanto tempo que a senhora veio para o Brasil? Tem muito tempo. Foi durante o carnaval, ela simplesmente se apaixonou pelo Brasil e resolveu ficar. Conta um pouquinho dessa história. Eu vim para passear com os primos. Para passear, não foi nem para ficar, né? Não foi para ficar. Porque eu só conheci o Brasil através da história, dos livros, dos estudos. Eu achava uma maravilha. E os meus primos foram passear, depois de uns aninhos aqui, juntaram dinheirinho, foram passear. E eles disseram assim, porque nós éramos 5 irmãs. Por que é que vocês nunca quiseram ir para o Brasil? E eu disse, eu quero. Como você quer? Quero conhecer-se ao vivo. E aí resolvi. E resolveu ficar de mala e cuia, não é isso? Isso fazem quantos anos, hein? Tem muito tempo. Tem? Quanto tempo tem que a senhora está no Brasil? Eu vim com 30 anos. Uau, é mais de 70 Fiquei anos. 22 anos no Rio, conheci, gostei muito. Depois tive uma oportunidade de vir para São Paulo com as minhas primas, passear, também fui. Me apareceu um casamento bom, casei e fiquei aqui em São Paulo até hoje. Os seus hábitos sempre foram saudáveis? Assim, porque, gente, 100 anos e ela tá assim,
E fala, e Saudável. conversa. Sempre teve os hábitos saudáveis? A senhora se alimenta bem, tem uma Alimentos. rotina de exercícios? Alimento bem, faço os meus descansos, mas não sou muito dorminhona, não. Eu das 7 da manhã que saio da cama só à noite. Gosto de fazer um descansozinho na poltrona, mas estou sempre pronta para as atividades. E tá sempre sorrindo. Sempre. Daisy, gente, olha que linda, elegante. Daisy, eu vi que você faz pinturas em porcelana, Faço, não é isso? fazia, sim. Isso foi, você começou depois, quando foi envelhecendo, ou desde antes você já mexia com pintura? Desde antes, bem antes. Não quando eu estava envelhecendo, bem antes. Eu faço pinturas de quadros de pessoas, quadros antigos, em placa de porcelanas. Eu não pinto porcelanas, xicrinhas e pratinha, eu pinto quadros. Né? Depois eu quebrei meu pulso, aí ficou mais difícil, eu parei um pouco de pintar. Mas tenho pinturas bem bonitas. Tá. A decisão de morar no Cora, né, na Cora, a gente fala na Cora residencial, né? Foi sua, foi dos familiares, foi em comum acordo, como foi? Foi um pouco dos familiares, porque eu fiquei viúva e fiquei muito sozinha entre aspas, porque meus filhos têm a vida deles. Entendo. Eu fui ficando eu comigo mesmo. E aí eu tive um AVC, sem sequela, sem nada, mas preocupante. Aí eles não queriam mais que eu ficasse sozinha e começaram a pesquisar lugares. E aí acharam a Cora. E aí me convidaram para conhecer. E eu fui conhecer todos os Coras e me apaixonei pelo Cora Jardim, onde eu estou até hoje. Porque o Cora Jardim tem algo muito especial. Ele valoriza muito o idoso. Muito. O idoso lá não se sente desprezado, se sente valorizado. E lá tem, o que é muito importante, atividade todos os dias. E todos os idosos que podem participam. E isso traz muita alegria e é muito saudável para os idosos. Todo tipo de idoso. Eu acho muito, muito legal. E nós temos saídas, nós vamos a teatro, vamos a passeios, vamos a restaurantes. Nós temos bastante saída. A Cora proporciona isso para a gente. É muito bom. Tá bom. Agora, uma coisa, doutora, existe ainda, eu não sei se ainda existe, mas a gente quando fala, vou morar no lar, no residencial dos velhinhos, ainda tem um preconceito de tipo, não, porque não tem família, deixa lá jogado. Isso é uma grande mentira, porque elas estão aí para provar, né? Isso que faz bem. Fala pra gente sobre esses lares, né? Esses residenciais que acolhem, né, as pessoas da terceira idade. Ainda no nosso país existe um preconceito muito grande. Então, quando a gente vê em Olha outros... lá, tem umas imagens agora do carnaval. Dona Hermínia tá gostando, né, de ver o carnaval ali, ó, na telinha ali, ó. Eu adoro Bem carnaval. animado. Não é que eu brinco no carnaval, não muito. Não brinco no carnaval. Muito pouco, Só mas gosta gosto de ver. Gosta de sentir a energia, a alegria, né? Porque quando cheguei ao Brasil, eu apiei na Praça Mauá, que eu vinha de navio. Ó, chegando junho e festa junina, a senhora gosta? É? Festa junina? Sim, Ah lá, a gente chegou junho, né? Então, mês das festas juninas. Essa é uma das principais festas do Cora. A festa junina é super aguardada. Bom, continua, a senhora estava respondendo sobre esses lares, esses residenciais. Qual que é a importância para os jovens senhores, né? Sim, e acho que até para quem ainda é mais jovem, para pensar no seu futuro. Então, o que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, isso é bem marcado. As pessoas já colocam como uma opção de moradia. E aqui a gente tem uma coisa muito latina, então ir para um residencial parece que é um abandono. Isso, a gente tem essa sensação, né? Tem essa sensação, mas nossa, o que os outros vão pensar, a gente escuta das famílias. Eu pensei muito e eu tive muito receio, porque as pessoas iam olhar como se eu estivesse abandonando meu pai ou abandonando a minha mãe. E não é assim. Não é isso. O residencial jamais, ela é a casa do idoso. Mas ele jamais vai substituir a família do idoso. É você ter algo a mais. Nunca, não é uma substituição. Agora, esses idosos que ficariam em casa, muitas vezes sozinhos, eles constroem novas redes de apoio social, né? Redes de amizade, eles têm atividade e tudo isso faz com que eles sejam mais saudáveis. Isso
mentalmente falando, né? Causa os impactos das doenças. Não só mentalmente, até fisicamente, porque a gente tem vários estudos que mostram que quanto melhor a saúde mental, tanto cognitiva, de humor e etc., melhor para a saúde física também. Então, quando a gente vê, por exemplo, um idoso deprimido e um idoso não deprimido com a mesma patologia, o deprimido vai pior. Então, essas oportunidades, é muito gostoso que eles conseguem conversar sobre coisas que todos eles entendem, eles viveram, eles vivenciaram. Então, isso de poder dividir com alguém, é claro que eles podem dividir com os netos, coisas antigas, mas dividir com alguém que viveu aquilo, que curtiu aquilo, que assistiu aquele filme, que ouviu aquela música, viu as mesmas coisas acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, é muito especial para eles. Ô, Fati, Manda. vem cá, o que você acha desses slides? Olha, vem conhecer que lindas, maravilhosas. Eu estava aqui, eu falei, deixa eu aguardar para Eu te chamo, eu sempre te chamo. E ao ouvir as suas histórias, Dona Deise, Dona Hermínia, aliás, já vim cumprimentá-las aqui no intervalo, né? Eu tenho minha mãezinha, né? Ela tem 85 anos. Ainda é nova. Também. Lá em Santos, é uma cidade distante aqui de São Paulo, tem Sim. uma horinha, né? Pela estrada aqui, pela rodovia dos imigrantes, enfim. Então eu moro aqui, ela mora lá, mas pela distância que é curta, né? Eu com frequência estou lá. Minha mãe mora sozinha, 85 anos, fez agora um cateterismo tem 2 semanas. Aí, antes de fazer o cateterismo, a preocupação dela era marcar o cabeleireiro para ir com o cabelo arrumadinho, fazer as unhas. Foi toda bonitona. Graças a Deus deu tudo certo. Foi na sexta-feira, até retrasada, que eu só comentei depois com a Gi, com os meus amigos aqui de TV, não é? Eu estava bem apreensivo, afinal não são 20 anos, né, doutora? Tem 85, enfim. Mas deu tudo certo. Então, ela mora sozinha, tem o seu carrinho, dirige lá. O carrinho dela é um carrinho pequenininho, já antigo, que eu falei, mãe, vamos trocar? Não, esse eu encaixo em qualquer lugar, não quero que você mexa no meu carro, tá bom. Dirige, mora sozinha, não tem ninguém lá trabalhando com ela, ela não quer. E aí eu e meu irmão Marcelo, falamos, vamos colocar uma cuidadora para cuidar de minha mãe, né? Falamos para minha mãe, mãe, eu e o Marcelo estamos pensando em colocar uma cuidadora para ficar algumas horas com a senhora. Falou, que bom, coloque sim. Ela pode começar ao meio-dia? Meio-dia porque daí 12h15 eu arremesso ela aqui da sacada do apartamento. Minha mãe falou, ou seja, ela não quer ninguém com ela, porque ela, graças ao bom Deus, como as senhoras, é muito ativa e muito independente. E aí eu vou transformar esse comentário, essa explicação, ou essa história que eu contei, Gi, se você me permite rapidamente, em 3 perguntas. O que as senhoras pensam disso? Desse exemplo que eu contei de minha mãe, quero saber o que as senhoras que também são mulheres experientes, como minha mãezinha é, e depois eu quero a opinião da doutora também. Minha mãe, resumo, 85 anos, não fale em colocar ninguém que ela não quer. Ela fica brava, ela não quer ninguém atormentando. Esse assunto é super importante, a galera de casa está curiosa, mas a gente vai para o intervalo antes delas responderem. Perfeito. E a gente volta já já. Aguenta aí. Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Isso que eu falei é verdade mesmo. Ela falou, não, coloca meio-dia que